Henry Axelrod, no prefácio do livro Neoestrativismo e Autoritarismo, disse que existem momentos em que as ciências sociais, como a sociologia e também a ciência política, têm um papel ainda mais importante do que o normal. Em geral, o trabalho dessas áreas é pegar coisas que parecem naturais ou óbvias e mostrar que, na verdade, são construídas pela sociedade e que podem ser diferentes do que é mostrado. Ou seja, elas ajudam a gente a pensar com calma, a questionar o que parece dado e a não aceitar como inevitável aquilo que está acontecendo. Mas ele diz que quando um país vive um período de muita instabilidade e de várias crises ao mesmo tempo, como ele descreve o Brasil na segunda década do século XXI, como ali de 2010 a 2020, esse desafio ainda fica maior. Por quê? Porque, além da insegurança e das dúvidas que as pessoas já sentem em momentos de crise, o autor afirma que passou a existir também um tipo de névoa, ou seja, uma cortina de fumaça criada de propósito, ações para desinformar e gerar angústia e até mesmo alterar o sentido das palavras. E ele dá alguns exemplos. Nesse ambiente, segundo ele, há mecanismos dentro do governo que ajudam a destruir os direitos e também práticas como o negacionismo, o anti-intelectualismo, que é essa hostilidade à pesquisa e também ao pensamento crítico. Para ele, isso afeta diretamente a linguagem, as palavras deixam de servir para comunicação e passam a ser usadas para ameaça, para mentira e também a contradizer as frases ditas, né? O que parece ser lógica, mas na verdade não são, e até mesmo a tentativas de reescrever o passado. Nesse sentido, Henri Axelrod diz que as ciências sociais não servem só para analisar a realidade, elas também são chamadas para identificar e combater a desinformação e preconceitos, que são construídos e espalhados intencionalmente, especialmente quando a falsificação dos fatos vira um instrumento, né, de governos. E ele explica que fazer ciência nesse cenário começa por aprender a fazer as perguntas certas, a buscar elementos que ajudem a sociedade a entender e a enfrentar coisas como a desigualdade, a concentração de renda, de terra, de recursos, formas de violência, discriminação como racismo, machismo, homofobia. Ele diz, e ele chega a dizer também que ajudar a sociedade a pensar é também ajudar a sociedade a respirar, a recuperar energia, a inteligência para enfrentar inimigos da democracia. Aí ele chega numa pergunta central, né, nesse prefácio. Ele diz que em 2016 voltou com força a discussão sobre o papel das elites empresariais na crise da democracia. Em outras palavras, como foi possível que discursos e atos que seriam criminosos se tornassem normalizados? E por que pessoas poderosas empurrariam o país para agentes políticos que desmontam partes públicas do Estado? Nesse livro, então, segundo ele tenta responder isso, conectando a crise política com mudanças do capitalismo brasileiro nas últimas 2 décadas. E quais mudanças ele destaca, né? Ele fala de uma lógica que junta três coisas: a reprimarização da economia, ou seja, a maior dependência de produtos primários como commodities, a financeirização da economia, né, mais poder do dinheiro e a lógica financeira, e terceiro, a expansão de interesses agrominerais sobre terras públicas e também sobre territórios indígenas e também quilombolas. Ele chama esse movimento, esse modelo de neoextrativismo, um modo de desenvolvimento baseado em explorar recursos naturais, como produção pouco diversificada e voltada para exportar commodities, deixando o país numa posição subordinada no cenário internacional. A pergunta que ele também coloca é como é que isso tem a ver, ou na verdade, o que que isso tem a ver com política? E responde, e essa resposta começa a apresentar que existe uma espécie de combinação entre esse modelo e formas de autoritarismo. Ele chama de afinidade eletiva. Numa linguagem simples, é como dizer que não é uma causa única e direta, mas existe uma convergência, uma aproximação que faz esses dois lados caminharem juntos. E ele afirma que no Brasil isso aparece como um tipo de autoritarismo, que vai retirando direitos e falsificando fatos, e que também pode ser visto como um autocratismo de resultados, que é essa mistura de autoritarismo
né, do mercado para atingir um objetivo prático, abrir espaços para negócios do complexo agromineral, flexibilizando direitos e enfraquecendo quem critica, como pesquisadores, professores, né? E por fim, ele diz que essa convergência acontece também porque práticas autoritárias circulam entre o Estado e empresas, espionagem de movimentos sociais, mapeamento de críticos, das pessoas que criticam, o constrangimento à liberdade acadêmica também e políticas sociais privadas feitas para esvaziar o debate público sobre projetos extrativos. Ele conclui esse prefácio, né, desse livro dizendo que, diante disso, cresce a importância da linguagem dos direitos e da imaginação coletiva para pensar formas mais justas de organizar a vida social, especialmente em tempos autoritários.